Bom, o universo é infinito e várias obras se aproveitam dessa vastidão para criar mundos cheios de diferentes formas de vida, culturas e muito conteúdo sobre esse tema para ser explorado por muitos anos. Porém, com tamanha diversidade surgem também as crises intergalácticas. Espécies alienígenas que invadem planetas, destroem civilizações e escravizam populações. Tudo isso por puro desejo de exercer a sua superioridade ou pela necessidade da sua espécie, seguindo a lei do mais forte. Em Ben 10 pode-se dizer que desde a série clássica até a série de Supremacia, esse tema era constantemente abordado, com vilões poderosos e ameaçadores, ou até mesmo espécies inteiras que buscavam espalhar o caos no universo. No entanto, Azimuth não ficou inerte diante dessa ameaça, e ele criou então o Omnitrix, um dispositivo com a capacidade de solucionar todos os problemas que existiam no universo. E aquele que empunhasse o Omnitrix teria o poder de decidir o destino de todo o universo. Você tem a chave para uma disputa de poder tão antiga, tão grande, que está além de sua pobre compreensão. Imagine um exército inteiro, cada soldado com um Omnitrix, e todos sob o meu comando. Eu serei invencível. Governarei o universo. O único ser entre mim e meu destino é você. E será sobre esse ponto que vamos falar no vídeo de hoje, galera, que são as crises alienígenas que somente o Omnitrix pode solucionar. Bora começar falando de uma crise que muitos fãs de Ben 10 têm dúvida de como o Omnitrix poderia solucionar, que é a questão da extinção de espécies alienígenas. No arco da guerra contra os soberanos, Azimuth menciona isso, que mesmo que os soberanos tivessem sucesso com o plano deles, o B sobreviver dele poderia ser uma esperança para o universo, pois o Omnitrix, como já tem o DNA de 1 milhão de espécies alienígenas armazenadas, poderia trazer essas espécies alienígenas de volta. E ele nem precisaria se mover para resolver essa questão da extinção de espécies alienígenas, pois os micro-robôs do Azimuth poderiam coletar um pouco de DNA alienígena que sobrou da espécie depois de toda a destruição e colocarem na corrente Cordon, assim dando uma nova transformação para o Ben e ele poder trazer essa espécie extinta de volta. Ou seja, podemos entender diante dessa explicação do Azimuth, galera, que existe uma função misteriosa e secreta no Omnitrix que é capaz de reviver toda uma espécie alienígena, não só a espécie como provavelmente o planeta natal dessa espécie. Mas essa função misteriosa do Omnitrix a gente não sabe como ela funciona, pois a série nunca mostrou para a gente, e nenhum dos produtores e pessoas que se envolveram na série de Ben 10 nunca deram a confirmação ou explicaram sobre essa função secreta do relógio. Mas a série de Ben 10 aparentemente mostrou duas soluções para a gente de como Ben poderia solucionar essa crise. A primeira opção seria o Ben se relacionar com exemplares fêmeas de uma espécie alienígena que está em extinção. Por exemplo, vamos supor que uma espécie alienígena está em extinção e só existem apenas duas fêmeas dessa espécie. O B teria que se relacionar com essas duas para que os descendentes dessas duas fêmeas pudessem assim se relacionar também. Já a segunda opção, o B teria que fazer uso de uma função. Para quem não sabe, o Omnitrix possui a capacidade de manipular o sexo do alien que o B se transforma, podendo se transformar em um alien fêmea ou um alien macho da mesma espécie. E se existirem apenas exemplares machos de uma espécie que está em extinção, o B teria que se transformar em fêmea. E ele teria que gerar novos descendentes para essa espécie alienígena, restando apenas essas duas outras opções de como o B poderia solucionar essa crise de espécies alienígenas que estão em extinção. Uma outra crise alienígena que poderia ser solucionada pelo portador do Omnitrix é a falta de água em planetas habitados. Nós humanos, galera, consideramos a água um elemento essencial para que exista vida em um planeta. E essa fonte de vida pode ser acabada por diversos motivos. Entre esses motivos está a perda da atmosfera, que faz com que o vapor da água escape para o espaço, o aumento extremo das temperaturas causado pelo aquecimento global, e isso acaba por evaporar lagos e oceanos, e um outro motivo é o desequilíbrio do ciclo natural da água, onde a água, depois de evaporar e se tornar nuvem, não acaba retornando para o solo do planeta em forma de chuva, entendem? E para solucionar essa crise que certamente deve estar acontecendo no universo de Ben 10 em muitos planetas por aí, o alien mais essencial para essa missão é o Ameaça Aquática. Esse alien, como é confirmado pelo Dwayne McDuffie ou Eugene Son,
pode manipular qualquer tipo de água. Além desse alien, possui a capacidade de criar qualquer tipo de água que exista no universo, absorvendo o hidrogênio e o oxigênio que exista num planeta. É até por esse motivo que a água do Ameaça Aquática em alguns momentos muda de cor, pois ele está manipulando um tipo de água diferente, não sendo a mesma da Terra. Além disso, esse alien do B também conta com a capacidade de manipular a temperatura da água, o que permitiria com que o B solucionasse o problema do aquecimento global, resfriando ambientes aquecidos e evitar a evaporação da água recém-criada por esse alien. E a ponto de curiosidade, o planeta Kyuzana, que é o planeta natal da espécie dos orixãs, a espécie do Ameaça Aquática, é dito como sendo um planeta extremamente seco e árido. E a espécie do Ameaça Aquática lá são tratados como sendo divindades, tendo até mesmo estátuas dessa espécie espalhadas por aí, como forma de agradecer a eles pela água que eles estão criando através de seus poderes mágicos. O Ameaça Aquática não só possui a capacidade de criar água, gerar e controlar a temperatura de qualquer água que ele crie, mas também ele pode manipular a água que já existe em um planeta, galera. Podendo o Ameaça Aquática controlar rios, mares e oceanos, como se fosse o próprio Poseidon, evitando assim o Ameaça Aquática com que tsunamis acontecesse, alagamentos de cidades e outros desastres naturais causados pelo acúmulo de água, podendo assim esse alien redirecionar essa água para locais que precisam. Uma crise que recentemente nós, a raça humana, enfrentamos foi a pandemia do coronavírus. Um momento da nossa história que será lembrado para sempre, pois a gente sabia do perigo do coronavírus, mas a nossa espécie não estava preparada para uma pandemia mundial, devido a um vírus que facilmente se espalhava muito rápido pelo ar. Pela pandemia do coronavírus ser um tema bem delicado de se tocar, eu não vou me aprofundar muito sobre esse momento da nossa história. No universo de Invencível é dito existir um vírus capaz de matar os Viltrumitas. Vírus esse que foi responsável por exterminar quase toda a raça Viltrumita, deixando apenas 50 vivos. E com certeza em alguma parte do universo de Ben 10 deve existir alguma espécie alienígena que está enfrentando alguma pandemia. A única espécie, vamos dizer assim, que a gente tem conhecimento que está enfrentando uma possível pandemia é a espécie do gigante, os Tocustas, já que o predador natural da espécie do gigante é um tipo de vírus. O Derek Dwight, em meio à pandemia, foi perguntado se esse vírus, que é o predador da espécie do gigante, seria como o Covid-19, um tipo de vírus que nutre as células internas até a morte. E o Derek respondeu essa pergunta dizendo que imagina esse vírus como sendo um cruzamento entre um vírus senciente e uma infestação de ácaros e pulgas, galera. Basicamente, o Derek está dizendo para a gente que o predador da espécie do gigante seria como um organismo inteligente que age como um parasita, se espalhando primeiramente pela pele do gigante e destruindo as células por dentro. Mas eu não considero a espécie do gigante se encaixando perfeitamente nesse tópico de pandemia, pois o vírus da espécie do gigante é um predador, um ser inteligente que caça especificamente a espécie do gigante para se nutrir. E para solucionar esse tipo de crise, galera, que uma espécie pode estar enfrentando, existem duas boas alternativas. A primeira alternativa seria o bem estabilizar o avanço do vírus. O Derek Dwight, em meio à pandemia, foi perguntado se o alien podrão do Ben seria capaz de criar uma cura para o coronavírus. E o Derek respondeu que esse alien poderia criar um gás estabilizante, mas não uma vacina. Só que neutralizar o avanço do vírus, galera, já é uma coisa muito boa, pois assim o B teria tempo de usar o Massa Cinzenta. Usando toda a inteligência desse alien, como é uma crise que está afetando o mundo todo, esse alien do bem poderia desenvolver uma vacina rapidamente para ajudar toda uma espécie alienígena. E a segunda opção que o B possui para lidar com esse tipo de crise é usar o Omnitrix para manipular o DNA da espécie. Para a gente ficar imune a um tipo de vírus, galera, primeiramente a gente tem que ter esse vírus e deixar o nosso corpo trabalhar para se adaptar a ele. E igual como o B fez com a espécie dos soberanos, manipulando o DNA dessa espécie alienígena, tornando eles mestiços, permitindo assim a reprodução entre eles, o B também poderia usar essa mesma configuração do Omnitrix para fazer com que uma espécie alienígena adquirisse anticorpos contra um certo vírus. Vírus esse que está colocando toda a existência de uma espécie em perigo. Agora falando de uma capacidade incrível para mim, galera, que o B possui, é ele ter a capacidade de reabilitar espécies alienígenas que perderam os seus planetas. Na série clássica é dito que a espécie dos Pelarotas arborianos foram extintas pelo grande carrapato, destruindo o planeta dessa espécie. Em Supremacia, é dito que a espécie dos Incursianos tiveram seu planeta destruído por conta da espada Ascalon. Mas diferente da espécie dos Pelarotas arborianos, os Incursianos conseguiram se reabilitar através de naves e se tornaram um poderoso império, invadindo planetas, dominando planetas, escravizando civilizações e espalhando o perigo que eles são pelo universo. E para o B meio que reabilitar essas espécies alienígenas de volta aos seus planetas, ele teria que usar vários aliens para isso. A
A começar que primeiro o B teria que formar toda a estrutura de um planeta. Usando o Gravataque para isso, ele poderia concentrar várias rochas do universo em um único ponto, assim como o Shibaku Tensei do Pen, sabe? Onde ele gera um mini planeta na Terra. Gerando um planeta, o B teria que formar um núcleo nesse planeta, pois um campo magnético é muito importante para a formação de uma atmosfera. E usando o Alien Chama para isso, ele poderia criar um núcleo para o seu planeta. E assim formado o seu planeta, o B poderia criar um Sol, usando o Alien Atômico. Um alien que ainda o B não possui tanto domínio, mas ele confirmadamente pelo decorrer real, com muito trabalho, poderia criar um Sol gigante semelhante ao Sol que nós possuímos. É claro que o B teria que usar o Gravataque para criar uma lua para esse planeta, para ter dia e noite. E assim criada a estrutura do planeta, que se pareceria muito com Marte, não é mesmo? O B agora teria que ter o trabalho de dar origem ao ecossistema, usando água, usando seus aliens de planta também para criar uma natureza, usando iguana ártica para criar geleiras, Polo Sul e Polo Norte, e assim por diante, usar vários aliens para a construção de um planeta. E assim o Ben, com muito trabalho, poderia reabilitar toda uma espécie alienígena de volta ao seu planeta natal. Uma capacidade não só incrível, mas que também muito interessante e deveria ter sido explorada na série. Uma coisa que não chega a ser uma crise, mas uma questão de saúde pública, digamos assim, é que o B poderia ajudar seres humanos e também outras espécies alienígenas a recuperarem membros perdidos, igual como ele fez no episódio intitulado Companhia Solitária, onde ele usando o Fogo Fato, o alien que apresentou ter a maior regeneração da franquia Ben 10 fora o Alien X, vemos que o B compartilhou um pouco da biologia do Fogo Fato com aquele soberano, reconectando toda a estrutura e vasos sanguíneos daquele soberano de volta, compartilhando parte do DNA do Fogo Fato, fazendo daquele soberano meio metanosiano. Ou seja, podemos observar que o Fogo Fato tem a incrível capacidade de reconectar membros perdidos, mas mesmo que ele não possua um membro perdido para reconectar a um ser que perdeu seus membros, esse alien pode compartilhar sua biologia regenerativa cortando seu braço, moldando e reconectando a uma espécie alienígena, devolvendo assim a mobilidade a muitas espécies alienígenas que perderam membros. Meio que podemos considerar o Fogo Fato como sendo o Hashirama do mundo de Ben 10. E o corpo do Fogo Fato é como se fossem as famosas células do Hashirama, que curam tudo, regeneram tudo e ajudam muitas pessoas, dando de volta a mobilidade do braço daquele soberano. Esse B pode fazer essa ligação com uma espécie diferente da espécie do Fogo Fato, isso não impede ele de fazer com a espécie humana e qualquer outra espécie. Podendo assim, galera, o B devolver braços a pessoas que perderam seus braços, pernas a pessoas que perderam suas pernas, ademais que o Omnitix igual aos Nanites possui a capacidade de manipular células, isso graças à sua função de reparação genética. O Ben simplesmente possui o poder da cura em suas mãos, podendo esse personagem igual ao Mutante Rex curar pessoas de câncer e curar pessoas de mutações não naturais, e por isso que no início desse tópico eu mencionei que isso era uma questão mais de saúde pública, galera, pois o Ben poderia ajudar toda uma espécie inteira, tanto do lado da saúde quanto do lado da fisioterapia. Bom, passando para o próximo tópico desse vídeo e o último para a gente finalizar, é que o Ben pode solucionar qualquer problema que exista no universo. O universo de Ben 10 é um universo muito vasto e o Ben possui 1 milhão de formas alienígenas ainda para testar. E como vocês poderão aprender com esse vídeo, galera, sempre existirá um alien que poderá ajudar uma outra espécie alienígena em momentos de crise. Problemas insolucionáveis para uma espécie pode ser um problema muito simples para uma outra espécie solucionar, seja a falta de água em um planeta, a falta de luz solar, a falta de vegetação, e assim por diante. Pelo B possui toda essa variedade de alienígenas no Omnitix, ele simplesmente carrega a solução para todas as espécies alienígenas que estão passando por uma crise em seu pulso. E eu até acredito que no final de Omniverse, galera, aquele objetivo do B de explorar todo o universo teria muito dessas aventuras. O B se abrigaria em um planeta, conheceria uma nova espécie alienígena, teria contato, sabe, conheceria uma nova cultura e ajudaria essa espécie alienígena em qualquer problema que ela tivesse, no maior estilo One Piece, parando em uma ilha, passando para outra ilha e ajudando os povos. Nesse vídeo eu dei uma visão mais humana, galera, sobre problemas que a gente não consegue solucionar, como por exemplo o aquecimento global, a falta de água doce para muitos povos que passam sede, a perda de membros como os braços e pernas que acabam prejudicando muita gente no nosso papel de humano,
e outras questões sobre como ajudar uma espécie inteira, como a questão da extinção que eu destaquei no início para vocês. Então entendo, galera, não existe problema nenhum que o portador do Omnitrix não possa solucionar. Assim como todas as espécies alienígenas do universo podem se tornar comidas para uma outra espécie, como eu explorei em um vídeo aqui no canal, essas mesmas espécies alienígenas possuem habilidades capazes de ajudar outras espécies que estão passando por problemas. E o Ben no futuro, como ele será reconhecido como Ben 10.000 e conhecido em todo o universo e amado por todas as espécies alienígenas, agora que a Terra tá em paz, galera, ele começará essa aventura para espalhar sua fama e ajudar essas espécies alienígenas que precisam de ajuda dele, se tornando assim o maior herói de todos, aquele que ajudou todo o universo com seus problemas. E eu com certeza adoraria que o Omniverse voltasse, galera, e criasse essa aventura meio estilo One Piece, o Ben indo de planeta em planeta ajudando muitas espécies com seus problemas, e assim a gente conhecendo mais sobre o universo de Ben 10. Então, resumindo para vocês, o portador do Omnitrix pode solucionar qualquer crise que qualquer espécie alienígena esteja enfrentando. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal e agora deixe suas opiniões aí nos comentários. O que vocês acharam de todo esse vídeo? Eu demonstro para vocês que muitas coisas problemáticas para uma espécie podem ser solucionadas pelo portador do Omnitrix. É um tema que eu considerei muito importante, pois ao mesmo tempo que os alienígenas do B podem ser usados para dominar o universo, os aliens também podem ser usados para salvar toda uma espécie de uma crise, seja fome, crise climática, seja falta de luz para a plantação, ou doenças, perda de um membro, entendem? Sempre no universo de Ben 10 terá uma espécie alienígena que poderá ajudar a outra. E é um tema que eu achei muito interessante de explorar nesse vídeo aqui, galera, mostrar para vocês as capacidades que somente o portador do Omnitrix possui de ajudar as outras pessoas. Enfim, comentem o que vocês acharam de todo esse vídeo, se foi um vídeo bem interessante e se ficou alguma dúvida para vocês sobre como o Ben poderia ajudar de outras formas outras espécies alienígenas em outras questões. Mas enfim, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Espero realmente que vocês tenham gostado e se gostaram já sabem, já clique aí no botão do like. E se você é novo e está conhecendo o canal agora, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para ficarem por dentro de vídeos novos aqui no canal. É isso, galera. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.